Nós temos um vídeo, Jair Bolsonaro, numa apresentação dele no Congresso, seria isso? Isso, exatamente. Eu gostaria que o Fernando colocasse na tela. Não, Fernando, não é esse. O outro vídeo, que ele defende a questão da maioridade penal, né? Assim que estiver no ponto, pode colocar. E aí vamos assistir esse vídeo e vamos debater sobre isso, porque hoje a nossa sociedade, ela vive essa discussão, né? Esse tema está em pauta, ok? Sim. E nós temos aí, eu vou até perguntar para a doutora Betsy, antes do Fernando colocar o vídeo na tela, nós temos aí um aumento significativo e gradual, né, dos índices dos menores infratores. A educação em tempo integral foi muito citada aqui entre os dois, né? A minha mãe, no caso, é educadora, né, pública. A educação em tempo integral hoje é a saída imediata para isso? Com certeza, daqui 10 anos a criminalidade vai baixar bastante. Não é a curto prazo, é a médio prazo e a longo prazo. A Finlândia aplicou maciçamente na educação e na saúde. E hoje ela teve, em inúmeros anos, um homicídio e de ordem passional. Os países da Europa, a Holanda, a Bulgária, tudo estão criando um problema para os dirigentes de presídio, funcionários de presídios, que serão despedidos com fechamento de unidades prisionais, e estão procurando uma solução de alugar os presídios para os países que têm um índice alto de criminosos. Nossa. Então você vê, está mais do que provado que a educação resolve o problema da criminalidade e da nivelamento social entre as pessoas. Tá. Fernando, coloca pra gente o vídeo, por gentileza, do Jair Bolsonaro. A questão redução da maioridade penal é a proposta que abunda nessa casa. São mais de 30 deputados que têm PECs nesse sentido. Eu entendo de que o porquê o PT é contra. É porque exatamente é uma matéria que a sociedade quer. Mais de 93% da população quer a redução da maioridade penal. Ou seja, a sociedade não está dividida. Eu tenho dito, senhor presidente, que esses menores não cometem crimes em sua comunidade. Por quê? Porque lá geralmente tem a pena de morte para eles. Então eles acorrem ao asfalto para cometer esses crimes. Aqueles que dizem que as cadeias, Colato, já estão cheias demais, eu continuo dizendo que prefiro a cadeia cheia de vagabundos do que o cemitério cheio de inocentes. E dizer também que a Comissão de Direitos Humanos, que mudou agora, né? Lá acabou lá o reduto gay naquela comissão, a maioria são homens e homens de família lá agora. Nós vamos tirar uma posição dessa casa. Nós vamos realizar uma audiência pública, onde convidaremos pessoas, em especial alguns secretários de segurança, e convidaremos também familiares de vitimados por menores. E vamos tirar uma posição. E eu posso antecipar que a nossa posição será amplamente favorável à redução da maioridade penal. Ou seja, a Comissão de Direitos Humanos não se omitirá, não se furtará deste teu dever. E nós vamos pressionar aqui, esta casa como um todo, em especial nossos colegas da Comissão de Constituição e Justiça, que votou tão rapidamente a admissibilidade da PEC 33, que é uma excrescência. Vamos pressionar de modo que... Agora, olha, o pessoal aqui está até respirando fundo. Eu sinto que vem um posicionamento firme aí, mas eu quero ouvir de vocês. Opiniões. Absurdo, né? É um absurdo termos parlamentares desse nível, né? E eu volto a afirmar que a sociedade precisa ser melhor informada, precisa ser educada e não induzida por opiniões dessa natureza, totalmente sem base científica, com cunho eminentemente populista, um discurso fácil que não agrega, só divide e estimula o preconceito. Nitidamente nós vimos ali na fala desse deputado uma visão, um posicionamento preconceituoso.
Eu quero conclamar pessoas que têm o mesmo posicionamento a refletirem melhor sobre essas opiniões e enxergarem as aspirações e as necessidades que a Constituição, que a Carta da República, que é o fruto do espírito do pensamento democrático da população brasileira, determina que até hoje não foram cumpridas essas políticas públicas que estão lá inseridas. Por que não se prega e não se instrumentaliza a concretização de direitos que não saíram do papel ainda? Volto a afirmar, o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que querem alterar, sequer saiu do papel. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de poder servir ao governo do Estado de Mato Grosso e levar um pouco da experiência e participar na construção multidisciplinar, integrada com o sistema de justiça, com a sociedade civil, de implantação de políticas públicas que não existiam há 25 anos atrás, que é o tempo de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cito aqui a instituição da Casa de Semi-Liberdade, que pudemos inaugurar há 2 semanas aqui na capital do estado de Mato Grosso. É prevista no Estatuto da Criança como um instrumento, uma ferramenta para contribuir na política de reinserção e reeducação do adolescente em conflito com a lei, e nós não tínhamos. Isso é um exemplo de como são tratadas as políticas públicas neste país. Não é com discurso fácil, vazio e demagogo e populista que nós vamos resolver o problema da nação. Doutora Betsy? Bom, eu sou também totalmente contrária à linha de pensamento desse cidadão, que só faz esse tipo de oba-oba com fim eleitoreiro, porque foi feita uma pergunta para ele esses dias num canal de televisão, que o Tiririca tinha feito muito mais projeto do que ele. E perguntaram para ele qual era o projeto de relevância dele. Ele não soube responder, porque ele não tem projeto nenhum. Ele vai na onda daquilo que chama a população em clamor. Ele só quer aparecer, ele quer fazer discursos populistas, não tem a finalidade dele é essa, porque ele é simplesmente uma pessoa, infelizmente, preconceituoso em todas as linhas. Tudo que ele disse até agora gerou polêmica. Deixa eu entender. Já foi claro aqui pra gente o posicionamento tanto do doutor, defensor e secretário de Justiça, e da doutora, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos. Vamos falar um pouquinho da nossa realidade agora. Hoje, o que acontece de fato com o menor infrator? Como é tratado? O menor comete um crime, né? Tira uma vida ou comete um assalto, ou qualquer outro que seja. Descumpre o nosso Código Penal, comete um crime, tá? Nós não vamos colocar aqui a relevância do crime. Como é tratado o menor hoje? Olha, eu visitei Gomeri, junto com a falecida. Gomeri, para explicar para o pessoal, é a instituição que abriga os menores infratores. E o que eu encontrei foi uma situação de lástima. É um lugar todo arrebentado, com celas, e 11 horas da manhã crianças dormindo, dormindo mesmo. Fiquei assim, estarrecida. Professores dando aula sem uma roupa adequada, porque eu acho que eu fui professora há muitos anos, eu acho que até para ser professor tem que ter uma postura correta. Não é uma mulher de saia curta e teta de fora. Desculpa estar falando isso, mas foi o que eu vi. Eu saí de lá aborrecida, indignada. Isso não educa ninguém. Isso não ajuda ninguém. E o menor está em formação mental. Por que foi marcado 18 anos e 21 anos? Isso foi analisado, foi por psiquiatra, por médico, por tudo. Não foi a esmo. Foi decorrente de um estudo longo de quando é que um cérebro está com capacidade plena. Você coloca uma criatura numa cela como daquela, é igualzinho estar no Carumbé. O Carumbé hoje, diga-se de passagem, é um exemplo de presídio, onde tenta realmente fazer com que a pessoa se reerga socialmente. Mas, digamos, então, como o presídio central, que ainda não tem esse tipo de estrutura. Nós nos deparamos com uma realidade de dificuldade, realmente, com falta de estrutura,
né, diante de omissões sucessivas ao longo dos anos em políticas públicas voltadas para adolescentes em conflito com a lei. E esse é o grande desafio do governador Pedro Táxi, né, cuidar de gente, né, assegurar a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. E no universo das áreas afetas à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós temos lá a política socioeducativa. Já pudemos, graças a Deus, e com o empenho de toda uma equipe, o engajamento de servidores e da Secretaria Adjunta, dos nossos secretários adjuntos, a mudar a realidade. Como eu disse há instantes, eu tive a oportunidade, juntamente com o governador, o presidente do Tribunal de Justiça e toda a sociedade civil, de inaugurarmos a primeira unidade de semi-liberdade, que estava parada. Ela era um prédio abandonado há mais de 5 anos, sucateado. E esse prédio de semi-liberdade já está fazendo mudar a realidade desses adolescentes em conflito com a lei na unidade